São bem-vindos nessa pequena mensagem da cura divina. Por que é necessário falarmos um pouco sobre a cura divina? Já falei várias vezes em algumas lições, mas hoje vamos falar aqui um pouco sobre o cego de Jericó. Em Marcos 10, verso 46, diz assim a palavra de Deus. Depois foram em Jericó, e estando ele Jericó e seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava em alta voz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse, o chamou, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando em si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: o que queres que eu te faça? O cego disse: Mestre, quero que eu tenha vista, ou que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Para falarmos um pouco sobre esse assunto, a saúde só vem por intermédio da fé. E a fé nós encontramos definida em Hebreus, capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não vê. Significa que é necessário você acreditar primeiro antes de você receber a cura. Sem a fé não há milagres, não há cura. Vou explicar um pouco por que Deus decide que o crente, a pessoa que precisa de alguma coisa da parte de Deus, tem que acreditar. Porque Deus não fez o homem como um robô, não. Deus fez o homem com a sua imagem, a sua semelhança. É só olharmos para trás, lá em Gênesis 1, verso 26, a palavra de Deus nos mostra que Deus declara assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Significa que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Quando você olhar para um homem, você está olhando para uma pessoa, mas ele lá dentro é como se fosse um Deus em mini altura. Lá tem o poder de Deus criativo. Então, como Deus me fez a sua imagem, a sua semelhança, temos o poder de criar coisas que não existem. Temos a capacidade de transformarmos a sociedade, transformarmos a economia, transformarmos o ambiente à maneira que nós queremos. Então, este é o poder que Deus colocou ao homem. Por causa disto, então Deus decidiu que o justo deve viver pela fé. Vamos encontrar em exemplo Hebreus 10, verso 38, que o justo viverá pela fé. Se recuar, a minha alma não pode se agradar dele. Por este motivo, Deus decidiu que o homem deve viver pela fé. A fé é o firme fundamento. Primeiro, certeza de acreditar coisas que não existem e que elas já são. Então, por esse motivo, nós encontramos aqui exemplo no cego de Jericó. Jesus sabia e viu que esse homem era cego. Não só este homem tinha dificuldade de poder ser curado por Deus, por Jesus Cristo, porque as pessoas que estavam ao lado dele lhe impediam para que ele não encontrasse a cura. Mesmo sendo cego por natureza, pessoas de bom coração era pegar o camarada e correr com ele atrás de Cristo para que fosse curado. Mas mesmo assim, o cego a procurar a cura, a clamar a Cristo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eles o impediam. Aqui também está uma lição aberta. Por que o cego não foi se justificar, dizer assim: eu não tenho pecado, não tenho nada, só me fizeram mal, só nasci assim, me ajude Jesus. E ele foi e clamando: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Por quê, amado e amada? Porque diante de Deus não tem justo. Não importa se você nasceu cego, se você nasceu coxo, se você... Já por natureza não nascemos pecadores, por causa do pecado original, da falha dos nossos pais, que é Adão e Eva. O homem ficou separado de Deus. Por causa disto, a enfermidade, a morte, a desgraça, o sofrimento entrou. Esta é outra lição. Mas só estou aqui a abrir o entendimento
por causa aqui da instrução que nós estamos a ouvir, dando uma pequena instrução, daquilo que nós estamos a ouvir aqui do cego que estava clamando, que é de Jericó, cego de Jericó, que clamava que Jesus tenha misericórdia de mim. Qualquer coisa que você precisar da parte de Deus, nunca vai se justificando, nunca vai pensando que você é justo, nunca vai dizendo que eu não fiz mal a ninguém, me fizeram mal. Nunca faças isso diante de Deus. Quando Jesus olha para nós como pecadores que precisamos de ser ajudados por Ele. Nós precisamos da misericórdia de Deus, precisamos do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, de todas injustiças. Por esse motivo, nós estamos aqui a aprender com esse cego de Jericó. Por causa disto, Jesus olhou para ele que esse homem tinha fé. E ao se aproximar dele, queria saber exatamente o que ele queria, mas ele viu que era cego. É aqui onde eu sempre falo, e quando pego o Marcos 9, e vamos encontrar o jovem lunático, vamos lá encontrar que quando o jovem lunático, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, e Jesus aparece e o pai clama logo ajuda a Cristo. Primeira coisa que Jesus fala, lhe pergunta: há quanto tempo é que esse menino sofre? E o pai começou a explicar: desde criança, quando veja a água, quero lhe atirar na água. Quando veja exatamente o fogo, quero lhe atirar no fogo. Por esse motivo, então, aquele jovem sofria e quase já ia morrendo. Só que Deus estava ajudando o jovem até que se encontrou com Cristo. Mas o pai do menino atira a responsabilidade a Cristo. Então, quando o pai do menino atira a responsabilidade a Cristo, Cristo olha para ele e Cristo volta de novo a responsabilidade a ele. Se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. Estamos a falar em exemplo Marcos 9, verso 23. Se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. Por que Jesus Cristo volta de novo a responsabilidade no pai do menino, enquanto o pai do menino lançava a responsabilidade a Cristo? Porque Jesus sempre explicou que o milagre acontece pela fé. Fé é você colocar onde tem doença, começar a ver cura. Onde tem dores, começar a ver saúde, o bem-estar. Onde há morte, começar a ver vida. Onde há maldição, começar a imaginar a bênção de Deus sobre aquele lugar. Que significa você sente que tem dor de cabeça e você pensa e coloca por cima da dor de cabeça a saúde da cabeça, que Jesus prometeu. Em exemplo, vamos encontrar em Isaías 53, 4 a 5. Verdadeiramente, o Senhor tomou sobre si todas as doenças e levou todas as nossas dores. E pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Fomos significa estar no passado. E Jesus morreu há 2000 e tal anos atrás. Significa que todo mundo que nascemos agora, qualquer momento que você tiver a graça e o favor de entregar a tua vida a Jesus, em qualquer igreja, em qualquer lugar, e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, você tem o direito de receber tudo quanto Cristo conquistou na cruz do Calvário. Por causa deste motivo, com fé, você recebe a tua cura em nome de Jesus Cristo. Não em nome de qualquer Deus ou de qualquer ídolo, de qualquer santo que as pessoas vão adorando. Isso tudo é pensamento do homem e é até contrário à palavra de Deus. A única voz, a única força, o único poder, o único nome onde que cada um de nós recebe a cura, a libertação, a salvação, somente está em nome de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que a pessoa entrega a sua vida a Cristo, ele logo tem o direito da vitória que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Porque depois da sua morte, da sua ressurreição, Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu os demônios. Então, dali, ele conquistou a vitória para todos nós. Estávamos condenados à desgraça, condenados ao sofrimento, condenados à miséria, condenados à morte, condenados à morte eterna, à pobreza, à miséria, condenados ao sofrimento eterno, mas Cristo trouxe para nós de volta exatamente no lugar onde o homem caiu, lá em Gênesis 3, capítulo 1 em diante, a queda do homem. Então, Jesus voltou a restabelecer o homem com Deus. Então, quando nós invocamos o nome de Jesus Cristo, acreditamos o que Jesus fez na cruz do Calvário, não há enfermidade, não há doença, não há praga, não há maldição que prevaleça na sua e na minha vida. Vamos encontrar exemplo também em Marcos 5,
verso 25. Gosto muito da mulher do fluxo de sangue. 12 anos ela sofreu. Uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E havia aparecido muito com muitos médicos, experindo tudo quanto tinha, nada ele aproveitando isso antes, indo ao pior. Ouvindo falar de Jesus Cristo, veio por detrás entre a multidão, tocou no seu vestimento, porque dizia, se então somente tocar nas suas vestes, eu ficarei sarada. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo já está curado daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si tinha saído, voltou-se para a multidão e perguntou, como me tocou? Os apóstolos responderam dizendo, vês que a multidão te toca e pergunta quem te tocou, mas Jesus disse assim, alguém tocou-me com fé. Na Bíblia original está escrito, alguém tocou-me com fé. E olhando ao redor, quem isso fizera, então a mulher que sabia o que tinha feito, que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante de Cristo e disse toda a verdade. Então Jesus, no verso 34, diz assim, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curado deste mal. Vou só pegar aqui a palavra salvar. Quando Jesus veio, não veio só trazer a salvação eterna na nossa alma, no nosso espírito. Isso significa no pacote da salvação, ou na mala da salvação, lá está o casamento, está a paz, está a alegria, está a cura, está a bênção, está a vitória para sempre. Então, por isso que Jesus sempre, em uma vez quando eu curava, dizia assim, a tua fé te salvou. Porque ele, quando veio salvar a humanidade, a humanidade, veio salvar o homem da maldade de Satanás e seus demônios. Vamos encontrar em João 10:10, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Por que Jesus caracteriza Satanás como ladrão? Porque naquele tempo, quando ele falava do diabo, as pessoas não tinham o mínimo entendimento quem é Satanás. Quem é Satanás. Por esse motivo, Jesus pegou e caracterizou Satanás como ladrão, trazendo a imagem de Satanás ao homem, porque o homem estava habituado a saber, a ver e a vivenciar exatamente os efeitos ou o comportamento do ladrão. Então, quando Satanás entra no corpo, na vida de uma pessoa, ele vem para matar, roubar e destruir. Pode roubar o casamento, pode roubar a saúde. Muitas vezes ele está atacando a tua saúde, mas o propósito é destruir o teu casamento, é destruir a tua prosperidade. Porque através da doença você vai gastar dinheiro, você pode acabar com o casamento, o marido pode fugir, a mulher pode fugir porque você está sempre. Quantas vezes você ouviu que alguém se separaram porque a mulher está sempre doente ou o marido está sempre doente? É por esse motivo. Satanás tem sempre vários planos quando ele traz um problema na vida do homem. Por isso é necessário e fundamental cada pessoa que está passando problemas acreditar na mão poderosa de Deus, na operação de Deus, confessando os versículos bíblicos. E sempre vamos encontrar em Salmo 103, verso 3, que o Senhor já perdoou todos os nossos pecados, já sarou todas as nossas doenças. Como é que nós recebemos a misericórdia da parte de Deus? Quando nós queremos em Cristo, os nossos pecados são perdoados, renunciamos ao pecado. Se você andar na casa da bruxaria, casa do oculto, adultera, se prostitui, faz coisas erradas, a primeira coisa que você deve fazer é renunciar a esses atos, pedir misericórdia a Deus e começar a acreditar em milagres em Jesus Cristo, na cura em Cristo Jesus, confessando os versículos bíblicos. Confessa sempre Isaías 53, 4 a 5. Confessa sempre o Salmo 103, verso 3. Para trazer essa mensagem, para trazer o poder de Deus estar nessa palavra para o teu corpo. Quando você confessa com fé, os órgãos do teu corpo respondem de acordo à palavra de Deus. Porque nós fomos feitos, a imagem e a semelhança de Deus, fomos feitos por pó, e Deus soprou nas nossas narinas. Estou a falar em exemplo de Gênesis, capítulo 2, verso 7, que nós fomos feitos em forma de pó. Então Deus sopra as nossas narinas, nos tornamos alma vivente. Então nós temos a vida de Cristo em nós. Quando nós confessamos a palavra de Deus diz lá em Salmo 107, verso 20, que o Senhor enviou a sua palavra, nos sarou, nos livrou de toda destruição. Significa que quando nós confessamos a palavra de Deus, tomamos posse do Espírito que falou a palavra, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo em nós. E quando nós cremos, ele vai de encontro ao problema. Isso que aconteceu com essa mulher de fluxo de sangue. Ela falava que quando eu tocar nas vestes de Jesus Cristo, serei curado. Quando chegou no meio da multidão onde Cristo estava, exatamente a mulher nessa condição, nesse estado, para os judeus era imunda. Era imunda. Não podia entrar no meio dos homens. Mas ela quebrou essa barreira toda, porque ela queria o seu milagre, queria sair do mal, porque até já tinha gastado tudo com os médicos, nunca tinha encontrado
a cura conforme a palavra nos mostra. E você pode estar a passar problemas hoje, nessa situação hoje, então só crê, meu irmão. Para terminarmos a introdução, é só crer. Primeira coisa, para ir para Deus, deve reconhecer que Ele é santo. Então nós vamos de coração aberto, renunciando os nossos pecados e pedindo misericórdia a Ele. E confessando a palavra, acreditando que não somos nenhum doente que estou a precisar de ser curado. Mas eu sou um curado que Cristo curou, que o diabo está trazendo enfermidades. Então quando nós chegamos a esse nível, começamos a pensar assim, mudamos a imagem de doente para a imagem de uma pessoa curada, porque você tem que se ver curado. Quando você confessa que eu estou curado, então tem que se ver curado. Colocar a tua saúde acima da doença. Então, você deveria confessar o problema, confessa a solução. Isto é que é fé. Por isso que nós encontramos Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima a Deus creia primeiro que Ele existe. A palavra aproximar aqui, nessa passagem, significa que precisa de alguma coisa da parte de Deus. Você deve acreditar primeiro que Deus existe, Ele é real. E Ele também é recompensador, é galardoador. A palavra galardoar significa recompensador daqueles que o buscam. Então, quando você vai para Deus, vai com fé, acreditando que o Senhor vai me responder, porque é da vontade de Deus que o irmão e a irmã seja curado, vive curado, vive abençoado. Mas o diabo venha por intermédio do pecado, nos caminhos onde nós andamos, em coisas que nós fomos atraindo, muitos dos nossos antepassados atraíram. Então os demônios entraram na família, entraram na sociedade, entraram no bairro, entraram onde trabalhamos. Então nós encontramos problemas em vários lugares, porque as doenças vêm em vários lugares. Para isso, selando assim essa mensagem, vou conduzir uma pequena oração ao irmão que está a me ouvir, à irmã que está a ouvir. Pode ser que você está na cama, você está doente, pode ser que você está no hospital, você está regular, em qualquer lugar onde você possa estar. Nesse momento, não importa o lugar onde você está, mas Deus é onisciente. É omnipresente também, está em todo lugar. Tudo é possível para aquele que crê. Nós ouvimos aqui vários testemunhos da cura de milagres que Jesus fez aqui na Bíblia. Agora você acredita na palavra de Deus e vai confessar comigo a palavra de Deus e recebes o teu milagre. E hoje você fica liberto deste mal e essa bruxaria, qualquer coisa que possa acontecer. As doenças têm várias origens. A doença pode vir hereditárias, que nós chamamos de espíritos ancestrais. A doença pode vir fabricar na casa dos bruxos, a casa das bruxas. Uma doença fabricada, como talas, várias doenças são fabricadas com um propósito, vários que eu já acabei de explicar aqui. Propósito de destruir o casamento, de matar a tua vida, de roubar o dinheiro, aquela coisa toda, de estabilizar a tua vida. E a doença pode vir também uma doença adquirida. Muitas vezes a má alimentação, a falta de higiene, comer alguma coisa, pode provocar danos no corpo. Então, mas Jesus Cristo cura todas essas doenças. Então é só crer. Para Deus todas as coisas são possíveis. Exatamente. Então vou conduzir uma pequena oração ao irmão, à irmã, com fé. Coloca a sua mão no peito e diga comigo, Senhor nosso Deus. Coloca a sua mão no peito e diga comigo, Senhor nosso Deus. Eu te agradeço. Depois de ouvir esta mensagem, a tua palavra, eu creio na minha cura, Senhor. Eu creio em milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor nosso Deus, eu te peço misericórdia nesta hora, Senhor. Não me trate segundo os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas falhas, mas sim pela multidão de suas misericórdias. Tenha misericórdia de mim, Senhor, na grandeza do seu poder, em nome de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, se eu disser que não tenho pecado, me engano a mim mesmo, não há verdade em mim. Mas se eu confessar os meus pecados, o Senhor é digno para me perdoar, para me purificar, para me justificar de todos aqueles que me julgam, que me condenam, em nome de Jesus Cristo. De acordo com a sua palavra, em Marcos 9, verso 23, tudo é possível para aquele que crê. Por isso, ó Pai, eu creio em Jesus Cristo, eu creio em milagres, eu creio na cura em Jesus Cristo, de acordo com a sua palavra em Salmos 103, verso 3. O Senhor já perdoaste todos os meus pecados e já saraste todo tipo de enfermidades no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, em nome de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a minha cura. Porque eu não sou nenhum doente que estou a precisar de ser curado, mas sim sou um curado e Satanás e seus demônios, todos os seus seguidores,
querem roubar a saúde. E eu rejeito essas enfermidades da cabeça até a planta dos meus pés. Eu rejeito essa doença. Eu rejeito essa bruxaria. Eu rejeito esta praga. Eu rejeito essa maldição. No poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo, Senhor nosso Deus, a sua palavra em Isaías 53, 4 a 5. Verdadeiramente, o Senhor já tomou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, dor de cabeça, dor de coluna, dor de rins, dor das costas, paludismo, malária, febre tifoide, atenção alta, atenção baixa, infecções no corpo, no sangue, nos pulmões, infecções urinárias, toda doença fabricada nas casas dos bruxos, seja trombose, câncer, sida, toda hemorroide, toda hérnia, eu rejeito todo tipo de enfermidades em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, eu te agradeço agora, de acordo a sua palavra, em Marcos 11, verso 23, se eu disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no meu coração, tudo aquilo que eu falar e vai acontecer agora, já começou a acontecer, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Agora, coloca a mão no peito e eu oro para ti. Satanás está escrito em Lucas 9:1. O Senhor nos deu poder e autoridade para expulsar todo espírito imundo e para curar todas as enfermidades. Eu ordeno, Satanás, toda enfermidade neste corpo, nesta alma, nesse espírito. Todo o propósito dessa doença, não importa o seu nome, ao nome de Jesus Cristo, eu ordeno, Satanás. Como está escrito em Mateus 21, verso 19. O Senhor Jesus amaldiçoou a figueira e ela morreu imediatamente. Eu ordeno essa doença, da cabeça até a planta dos seus pés, neste corpo. Seca e morre em nome de Jesus Cristo. Seca e morre em nome de Jesus Cristo. Seca e morre no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu ordeno espíritos de enfermidade. Estão a causar doença nesse corpo. Todos os seus propósitos, ao nome de Jesus Cristo, saem agora. Saem agora. Saem agora. Tira tudo que é seu, Satanás, neste corpo, nessa alma, nesse espírito, em nome de Jesus Cristo, e leva e nunca mais voltas. Eu disse, Satanás, espírito de enfermidade, e nunca mais voltas. Bruxarias, feitiçarias, pragas e maldições que deram acesso à enfermidade nesse corpo, eu ordeno que seca e morra em nome de Cristo. Doenças adquiridas, doenças fabricadas na casa dos bruxos, na casa das bruxas, doenças ancestrais, eu ordeno, sai agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, seca e morre, e nunca mais voltas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu aplico o sangue de Jesus Cristo nessa bruxaria, e neste corpo, e nessa alma. Satanás, eu declaro, Satanás, curado, curada, curado, curada, curado, curada, Satanás, já seja desse corpo, desta alma e desse espírito, no poderoso nome de Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, agora, pela sua unção, pelo seu poder, pela sua virtude, que já quebrou o jugo de Satanás e seus demônios, forças, malas, opressão diabólica nesse corpo, nesse espírito. Declarado curado, declarada curada no nome de Cristo. Obrigado, amado Espírito Santo, pela sua graça, pela sua proteção. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque a sua palavra é confirmada com sinais e maravilhas na vida desse corpo, nesta alma, nesse espírito. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelos milagres que estão a acontecer, pelos sinais e maravilhas. Em nome de Jesus Cristo, pelos testemunhos a partir de agora, para o louvor do teu santo nome, ó Pai, no nome poderoso do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém.